Você já ouviu falar de Feng Shui? Você deve ter ouvido falar, mas você deve ter ouvido desta forma, Feng Shui, né? Mas se pronuncia Feng Shui. Feng Shui é uma técnica milenar oriental, proveniente da medicina chinesa dos estudos do Qi ou Qi, que significa energia, só que é aplicado para as construções, os locais onde nós habitamos, até mesmo os túmulos, os lugares onde eram enterradas as pessoas naquela época, e ainda hoje é utilizado, inclusive vários arquitetos utilizam. E se refere a coisas como, por exemplo, o que está ao redor do lugar que você mora. Se tem um lixão, se tem muito trânsito, se é arborizado, se é perto da praia, se tem praças. Como é que são os sons dentro da sua casa, gente? Feng Shui é extraordinário. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora, vem comigo. E como funciona? Primeiro eu vou falar para você como é que funciona para mim, né? Como hoje uma pessoa que aplica o Feng Shui e já faz laudos e trabalha com isso, né? Gente, eu sempre percebo o ambiente. Se eu entrar na sua casa, bebê, eu sei exatamente tudo que está em equilíbrio e o que não está em equilíbrio. Se você está tendo algum problema de crise emocional, ou com seus filhos, ou as plantas não estão vingando na sua casa, todas morrem mesmo você cuidando, ou seus animais adoecem, eu sei exatamente quais são os pontos que precisam ser equilibrados na sua casa para que tudo flua. Isso é um dom, é natural, mas eu estudo Feng Shui, tá? Então eu vou ensinar para você um pouco sobre o Feng Shui para que você possa aplicar na sua casa. Vou dar uma dica, vou começar a dar dicas para vocês sobre isso, né? E depois a gente aprofunda. Mas você precisa saber que o lugar que você está pode prejudicar o teu andamento. Eu queria muito que você prestasse atenção, por exemplo, nos sons que estão na sua casa. Vocês estão ouvindo uma música aqui ao fundo, né? Essa música é uma música de reiki para animais que eu tô colocando aqui para Luma. Que Luma tá com alguns probleminhas de saúde. E aí eu tô colocando para harmonizar a energia dela. E são sons de cura, tá? Isso você encontra disponível no YouTube gratuito. E assim que eu coloquei o som, ela veio para perto da TV para poder ficar mais perto e ouvir, né? Então assim, veja como interfere, né? Na energia dos lugares. Então preste atenção aí nos sons da sua casa. Se a televisão fica muito alta, se é que você assiste televisão, né? Que hoje em dia eu acho assim uma alienação completa, mas se você assiste, beleza. O que você assiste, que tipo de coisa, se você vê muito filme de suspense, muita série policial, muito filme de terror, tudo isso interfere na sua energia e na energia da sua casa. Perceba se as plantas estão saudáveis. Tem algum lugar onde tem uma planta que não consegue ficar bem naquele lugar? Às vezes não é só por causa da iluminação, gente. Tem vários outros. Mas antes de aprofundar muito, deixa eu deixar um negócio bem claro pra vocês. Não tem nada a ver com religião nem com superstição. Eu fico muito puta, porque tudo que você vai encontrar hoje, se você colocar assim, Feng Shui no YouTube, por exemplo, ou no Google, você vai encontrar várias pessoas falando de uma forma supersticiosa. Não tem embasamento que está sendo dito. Ah, mas o Feng Shui não é uma técnica científica. Gente, não é científica, mas é milenar. Outra coisa, não é da nossa cultura, é de outra cultura, a cultura oriental. Então você pode sim se embasar. Talvez você não tenha provas aqui no Brasil, artigos científicos escritos e tal. Mas é milenar e vive até hoje. Então dá licença, né? Você é mais novo do que o Feng Shui. O Feng Shui é mais antigo do que do que a fome, tá? Então, você vai encontrar muita coisa superficial, sabe? Por exemplo, essa planta coloque dentro da sua casa porque ela atrai energia positiva. Gente, vai afastar a energia negativa. Isso não existe no Feng Shui. É aquilo que eu venho postando de vez em quando. Não existe isso de você eliminar as energias negativas. Até quando eu tô estudando yoga, por exemplo, eu vejo assim alguém dizendo assim, inspira energia positiva e coloca pra fora tudo de ruim. Gente, o que é isso? Aí você vai pegar tuas mazelas e jogar no universo, entende? Não, pô, cura. E o Feng Shui, ele traz exatamente isso, gente. Não é incrível? Eu sempre senti isso, do fundo do meu coração, da minha alma. Que tem lugares que precisam de cura. E aí, uma época da minha vida, eu não fui sempre assim a rainha das plantas, não, sabe? Aí, uma época da minha vida, eu comecei a ter plantas. Foi num acontecimento específico de uma desordem energética que eu vivenciei numa empresa que eu tinha. E a pessoa, que era uma pessoa espiritualista, mas me indicou, tenha plantas no seu espaço. E depois eu fui estudando, fazia todo sentido. Até o tipo de planta que eu escolhi. Não por ser negativa ou positiva a energia, entende? Então, voltando, partindo do princípio de que somos luz e sombra,
somos o positivo e o negativo, o yin e o yang, o equilíbrio, né? Podemos atingir o equilíbrio. Você imagina então que você entra na sua casa e tem uma planta morrendo. Ou você entra numa empresa ou na academia. Tinha uma academia que eu entrava aqui toda hora. Me incomodava, pô, uma planta na recepção morta, assim, seca. E o pior é nada, né? A cara da academia. Eu não consegui continuar treinando lá, você acredita? Eu fui embora. Aí quando você vai olhar a estrutura, tá equipamento quebrado, fedendo, sujo, tá funcionário insatisfeito, né? Coisas assim que podiam ser minimizadas não, resolvidas. Coisas mínimas que podiam ser feitas, tinham que ser feitas e não eram feitas. Você já tirava pela planta na entrada da porta que estava morta, seca, esturricada, assim. Como é que você consegue passar por uma planta, você que é funcionário de um lugar, e não colocar uma água nessa planta, e não dar um cuidado, não conversar, entende? É um ser vivo. Ó, é um ser vivo. Então, o que eu faria se eu fosse proprietária ou funcionária desse lugar, né, dessa academia, dessa empresa? Poxa, coloca água na planta, ou então troca ela, bota outra planta, enfim, não sei. Resolve o teu problema, porque isso não traz uma boa impressão. Independente do feng shui, você acha que é legal você entrar num lugar e ter uma planta morrendo, seca, esturricada do seu lado? Ah, eu nem ligo, Débora. Pô, se você não liga, então você realmente tá mal, viu? Você precisa melhorar. É porque as plantas, elas filtram o ambiente. Tem uma planta chamada imbé, que ela não só filtra o ambiente, assim, harmonizando, como ela filtra os metais pesados. E ela é estudada pela NASA, tá? Já pensou? Cipó imbé, né? Conhecida como imbé. Você pode ter até essa planta e não sabe. A outra planta é a jiboia, plantas que você tem que ter dentro de casa. Obviamente, quando eu chego num lugar, eu busco que o lugar esteja harmonizado. Pode ser um lugar simples, não tem problema. Contanto que ele esteja harmonizado, as coisas funcionando. Outra coisa que tem sido o misticismo do feng shui, né? Ah, eu não posso ter nada quebrado dentro de casa. Não posso ficar embaixo da escada, né? Aqui eu tô embaixo de uma escada, só que ela foi... Coloco plantas em cima, né, do lado. Ela foi organizada, curada para que eu possa colocar o meu sofá aqui embaixo, sabe? Aí as pessoas vão na superstição. Não tem necessidade disso. Se você tem uma coisa quebrada em casa e ela perdeu a função, por que você tem ainda? Ah, espelho quebrado dá azar. Gente, não se trata de azar. O espelho quebrado vai cortar alguém em algum momento. Mas se esse espelho quebrado virar uma obra de arte, um artista plástico pega, preenche as lacunas desse vidro com um material maravilhoso, belíssimo, ele ganhou uma nova função, ele se tornou uma obra de arte. Então por que você vai jogar fora? Tem que saber pesar as coisas, entendeu, querida? Então me diz, se a sua casa agora, por exemplo, for, Deus te livre, perto do lixão. Eu já morei numa casa que o lixão ficava próximo. Era um lixão que a prefeitura ia mudar de lugar, o bairro foi crescendo e chegou a esse ponto. Que horror! A casa era maravilhosa. Ela tinha 9 quartos. Morava a minha família toda lá. Bonita, belíssima, linda. Maravilhosa a casa. Mas o cheiro que vinha, não tinha quem aguentasse. A gente não durou muito tempo lá, acabou se mudando. A mulher acabou vendendo, construiu outra coisa lá, um galpão, não sei o que foi. Só sei que a casa deixou de existir. Porque ficava muito ruim e parecia que aquela coisa do lixão ia demorar a resolver, entende? Então, tem horas que a gente vai ter que se mudar. Imagina, eu tive que me mudar. Mas se você não pudesse se mudar, como é que você vai resolver isso? Parou pra pensar? Tem que equilibrar. Aí você não pode se mudar, você tá lá perto daquela situação, o cheiro não é muito agradável, né? Fétido, não dá pra você ficar convivendo com aquilo sempre. Você vai ter que harmonizar os aromas dentro da sua casa. Então, de repente, você sempre vai ter um difusor para minimizar o problema, né? Ou você vai ter que ter muitas plantas para você ter aquele cheiro de folha, aquele cheiro de terra molhada. Enfim, você vai ter que dar um jeito, né? Porque aquilo ali pode interferir diretamente no teu humor, no teu astral. Você pode começar a brigar com todo mundo, não sabe por que é, por conta daquele cheiro. Eu já tô tão sensível que daqui a pouco eu vou ter que parar de andar na rua. Daqui pra lá é o equilíbrio, não é possível. De tanto que eu tô sensível. Chego num lugar e a música tá muito alta, tá desarmonizada, eu não consigo ficar muito tempo. Chego em outro lugar, as pessoas brigam, gritam, não consigo ficar. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente o equilíbrio. Por quê? Eu preciso andar nos lugares
e alguns lugares não vão estar como eu espero. Então eu tenho que trabalhar o equilíbrio. Imagina, tá vendo como é que é? Então tudo é harmonia. Tudo é harmonia. Eu falei de uma dificuldade minha para você entender, tá? Suponha que na sua casa tem sempre vazamento. Eu morei numa casa que sempre tinha vazamento. Gente, aquilo era um inferno. Aí, normalmente, o vazamento na casa, que você conserta e quebra de novo, é uma questão da estrutura. Ah, beleza, é uma questão da estrutura. Mas não é só da estrutura. Porque todo o que circula nessa casa tem a ver com a sua energia, a energia das pessoas que moram nessa casa. Então, não tem a ver com azar, com a sorte. Tem a ver com o equilíbrio de todas as energias da casa para que a casa também sinta esse equilíbrio. Débora, a casa sente? A casa sente. Talvez seja difícil para você perceber, porque você já não tá nesse nível de conexão que eu tô, né? Não sou melhor do que ninguém não, tá, gente? É porque eu estudo. Mas se eu entrar na sua casa, ou... Na verdade, se você for numa consulta comigo, eu já sei como é a sua casa. Só pra você ter ideia. Então, você pode tentar aplicar essas dicas que eu dei, por exemplo, de mudar os sons da sua casa, cuidar das plantas, as plantas melhores para você ter dentro de casa, e eu vou falar já contradizendo tudo que as pessoas dizem aí de superstição do Feng Shui, é espada de São Jorge, imbé, jiboia, no quarto, na sala, nos fundos da casa, na frente, pode colocar. Qualquer coisa manda reclamar comigo. Sempre funciona. Equilibra a casa e são plantas duradouras que convivem com... Você pode colocar menos água. Se ficar dentro de casa, melhor ainda, que não precisa estar colocando água toda hora. Faz isso. Coloca um áudio na sua casa com uma música clássica, porque são sons que existem há milhões de anos, né? Coloca os sons da natureza. Aí você pensa, se eu colocar os sons da natureza, todo mundo vai estranhar que eu não sou assim. Talvez esteja na hora de você mudar e as pessoas estranharem mesmo, sabe? Para ver se as coisas melhoram na sua casa. Não é normal ficar em pé de guerra com parente. Ou é sinal de que você tem que se retirar daí, né? Caso você mora com seus parentes, ou de você ter a sua casa. Ou é sinal de que as coisas precisam mudar dentro da casa. Então coloca os sons da natureza, coloca uma reza, uma oração da sua crença. Coloca o Ho'oponopono. Gente, o Ho'oponopono é maravilhoso. Você não precisa nem acreditar. Deixa a casa ouvir esses sons. Limpa essa energia nesse sentido de harmonia, de equilíbrio. Não significa que você é ruim, que as pessoas são ruins. Não, gente, eu conheci pouca gente ruim no mundo, viu? A maioria é só equivocado mesmo. Significa que vocês estão em desalinho.